Boa tarde, professora. Eu sou a Maria Elizabeth, eu faço parte do grupo 4 e o nosso título do nosso seminário é o Panorama da Erosão Costeira do Maranhão. E vou iniciar a nossa apresentação. Bem, a zona costeira do Maranhão, ela é uma região que vai desde a linha da costa até a plataforma continental interna. Então, ela é uma região de transição, é uma região onde o mar, a terra e a atmosfera estão em constante interação, formando assim ecossistemas ricos. De exemplo, temos os nossos grandes manguezais da região. O relevo da costa é um relevo bem diversificado também. Nós vamos desde planícies arenosas a planícies lamosas, colinas, formações residuais. Essa diversidade, ela vai dizer como essa dinâmica erosiva vai acontecer. Além disso, o Maranhão, ele possui um dos litorais mais extensos do Brasil, com cerca de 640 quilômetros. Nós vamos abarcar praias, dunas, colinas, falésias, estuários e o maior conjunto contínuo de manguezais do mundo. Bem, agora vamos para a classificação geológica e geomorfológica. Então, geologicamente falando, nós estamos sentados e sustentados por rochas que vêm desde o período pré-cambriano, né, que é a era de onde vêm as rochas mais antigas da Terra, até as formações mais recentes do período Cenozoico. Então, nós vamos ter três formações, formação Itapecuru, formação Pirabas e formação Barreiras. Cada uma dessas formações vão ter um conjunto único de sedimentos e rochas que vão dizer a respeito principalmente à resistência às ações erosivas das marés e das chuvas. Bem, nós possuímos também falhas geológicas, que são essas falhas. As falhas são fraturas nas rochas causadas pelas crostas, pela movimentação natural da crosta terrestre. Então, essas falhas geológicas, elas vão orientar o relevo, e elas vão também controlar essa erosão e sedimentação. Essas também, muitas delas ativas, chamadas de neotectonismo, elas vão ajudar, então, principalmente a explicar como em áreas litorâneas, em um trecho, o mar avança, causando o recuo das falésias, das grandes falésias, e em outros lugares o mar vai ocorrer a sedimentação, causando as praias, causando as planícies que nós conhecemos, né, nossas grandes praias. Bem, e agora, geomorfologicamente falando, nossa zona costeira, ela possui diversas formas, várias. Então, vamos ter de falésias ativas até dunas móveis, que são moldadas pelos ventos. Vamos ter as planícies de marés, que é o lugar aí que vai ser moldado e comandado por esse sobe e desce, né, as enchentes e as secas, que a gente chama. E nós vamos ter planícies fluviais também. Vamos ter um dos principais, né, que eu gosto de dizer, os estuários, que é o lugar de encontro aí dos rios, das águas dos rios, com a água do mar. Então, essas transformações, essas dinâmicas, esses processos, eles vão mostrar como a nossa zona costeira ela é complexa, né? Ela é uma zona que está em constante transformação e essas transformações são comandadas principalmente pelos agentes naturais e intensificada pelas ações humanas, né? Então, a erosão costeira, ela causa perca de habitats naturais, causa perca de falésias, ela põe em risco também a biodiversidade, põe em risco as comunidades locais e os manguezais, então, que atua como um fator crucial nesse contexto, onde ele atua como protetor, né, da linha da costa. Ele atua também como um grande berçário de espécies marinhas e também contra a ação climática na captação de carbono. Então, nós entendermos toda essa dinâmica da nossa costa é importante para que a gente faça o uso sustentável e também amenize os efeitos dessa erosão.
certo? Agora vamos para a parte 3, que diz respeito à classificação e compartimentação fisiográfica. Então, a nossa zona costeira, ela é classificada do tipo Ameyro, Trailing, Edge Coast, certo? Ela é caracterizada por uma topografia que ela é ampla e plana, né? Então, ela vai dizer o que o litoral ele é cortado por várias entrâncias, conhecidas como falsas rias, né? Então, formadas por baías fluvio-taurinas com rios afogados que sustentam um vasto sistema de manguezais. Então, podemos dividir o nosso litoral maranhense em setores principais. Temos, então, o litoral ocidental, né, que é entre a foz do rio Gurupi e a Baía de Cumã, que ocorre intensa erosão e também possui manguezais mais profundos, né? A gente vê aqui na imagem onde a gente pode visualizar como a nossa faixa de mangue no litoral ocidental, ela vem mais para dentro da plataforma, né? Nós vamos ter também Golfão Maranhense, que possui aí as ilhas de São Luís, as baías importantes também, como São Marcos, São José, que são regiões com hidrodinâmica mais acentuada, né, em concentração populacional também. Vamos ter a Baixada Maranhense, com relevos planos e grandes áreas alagadas e lagos. O litoral leste, com o delta do Parnaíba, né, com cerca de 70 ilhas e canais, abrangendo municípios do Maranhão. Então, é uma área também que o turismo, ele é muito bem nessa região. E essa diversidade, ela mostra a complexidade do litoral e a importância do manejo sustentável para preservar essa região. Olá, professora Fabiana, me chamo João Vitor Abreu Maranhão, faço parte do grupo 4 e vou dar continuidade ao tema classificação do litoral e compartimentação fisiográfica. Em primeiro plano, a gente tem o Planalto Costeiro, que é conhecido como tabuleiro ou Baixo Planalto Sedimentar Costeiro. Ele se caracteriza por apresentar relevo suave e de baixa altitude, essa altitude não ultrapassa 100 metros, e ele ocorre entre o litoral ocidental e o Golfão Maranhense. E lá também, ela é esculpidos nos sedimentos das formações de Itapecuru e do grupo Barreiras. Ele apresenta vale pouco profundo, áreas cobertas por dunas. E no noroeste, entre os rios Gurupi e Turiaçu, formam-se relevos dissecados e amplos. A gente também tem o Golfo Maranhense, que é um complexo estaurino. Esse complexo estaurino é um sistema aquático onde a água doce dos rios se encontra com a água salgada do oceano, se mistura e se encontra, no caso. Esse é localizado em uma posição de ângulo reto em relação ao litoral, e no Golfão se desemboca duas drenagens independentes, que é o sistema Pindaré-Grajaú, na Baía de São Marcos, e o rio Itapecuru, na Baía de São José. A Baía de São Marcos tem forte influência das marés com dunas manguezais e grandes ondas de areia que são conhecidas como sand waves. Eles se deslocam e moldam o relevo submarino, e essas formações ajudam a equilibrar o transporte de sedimentos e a estabilidade da linha de costa. Já a Baía de São José possui esses estreitos mais rasos e canais também rasos. E, no geral, o Golfão é uma área de intensa dinâmica e é muito importante para a vida da região costeira aqui no Maranhão. Dando continuidade às classificações, também se apresenta a planície fluvio-marinha, que é compartimentada em 3 unidades geomorfológicas. A primeira é a planície aluvial, um canal fluvial, diques marginais e planície de inundação, que é observada preferencialmente nas margens do rio Pimenta, Calhau e o Rio Claro. A planície estaurina, com canal estauriano, subdividido em curso superior, segmento reto, segmento meandrante e funil estauriano, e a planície costeira, por fim, que possui ambiente de pântano salino interno e externo, planície de maré e planície de Chernies. Essas planícies de Chernies são planícies costeiras formadas por elevações de areia, cascalho ou conchas que se formam quando há períodos alternados de deposição de iodo ou erosão. E também apresenta uma extensão ampla na região e ocorre desde as planícies de maré até os cordões duna praia, dominadas pelos processos oceanográficos.
Nesta estão inseridos os subambientes de manguezais, planícies arenosas, planície de Cherniers, como foi citado, dunas costeiras ativas e inativas, deltas de maré do tipo enchente e vazante e barreiras costeiras prograndentes do tipo beach ride. Essas barreiras do tipo beach ride são barreiras que se formam a partir das ondas, mais ou menos ali no desgaste das rochas, e são paralelas à costa. E elas servem, né? Elas marcam antigas posições da praia. Olá pessoal, e olá professora Fabiana, meu nome é Sheila Lissânia, eu componho o grupo 4 junto com a Maria Elizabeth, o Alex, o João Vitor e o Vitor. Nós estamos abordando sobre o panorama da erosão costeira no Brasil e eu irei falar sobre os manguezais. Da costa ocidental do estado em Carutapera até a costa oriental em Tutóia, os manguezais são ricamente encontrados. Ocupam toda a zona abrangida pela foz e as margens dos rios, até o limite interno da influência de maré, nas reentrâncias maranhenses. Bom, o que falar desses ecossistemas, que são encontrados na região de Carutapera e Tutóia? Nós podemos falar que esses ecossistemas são ricamente influentes para a economia local e também para o meio ambiente, né? Com certeza. Só que esses ecossistemas estão sofrendo uma ameaça muito grande, que é pela degradação e pela urbanização. Por quê? Porque quanto mais pessoas vão chegando nesses locais, a gente sabe o que pode acontecer, que é a ameaça, né, desses locais com a poluição, como também o sumiço, né, do que tem de mais rico nesses locais, que é a maricultura e a pesca. Que quanto mais vai poluindo esses ambientes, mais essas coisas vão sumindo, né? É para acontecer isso. Então, o que acontece? Com essa degradação, essa urbanização, mais pessoas chegando, mais pessoas poluindo, vai afetar também a economia, que é pessoas que sobrevivem pela pesca e a maricultura, como também, né, o meio ambiente. O que esses ecossistemas fazem com o meio ambiente? E o que vai acontecer se a degradação cada vez mais aumentar e a urbanização também? Fica a reflexão, né? E agora a gente vai abordar sobre as condições ambientais ideais, de acordo com Medeiros e Rabelo. A primeira, a proteção contra as ondas, na existência de áreas abrigadas de ação no mar, e o clima, que é um clima quente e úmido, vai se tornar um clima quente e úmido. E as condições hídricas, as águas calmas e salobras que facilitam a deposição de sedimentos finos. O que a gente encontra nos manguezais? É aquela, tipo uma lama, só que não é uma lama, né? Com esses sedimentos finos, vai se formando tipo uma espécie de argila. E é isso que as condições ambientais ideais, de acordo com Medeiros e Rabelo. O Maranhão possui uma das maiores áreas de manguezais do Brasil, concentrada em parte no Golfo Maranhense. Seu sucesso é resultado de uma combinação de águas tranquilas, salobas e clima favorável, que promove o acúmulo de lama essencial para o mangue, que é as águas não. O tipo de combinação que a gente encontra no mangue, que quando a gente atola o nosso pé no mangue, né, a gente consegue ver que depois que a gente tira o nosso pé, é tipo uma argila. E é essa a condição ambiental ideal que Medeiros e Rabelo fala que o Maranhão é rico, maravilhosamente rico nisso. Agora sobre os campos do litoral maranhense ocorrem a norte-oeste do estado, bordejando os manguezais e estão presentes desde as proximidades da Baía do Turiaçu, onde ocupa uma faixa estreita, alargando-se até a Baía de São Marcos, acompanhando os baixos cursos dos rios Pindaré, Grajaú e Meari. Agora, a leste da Baía de São Marcos, os campos tornam-se outra vez estreitos, acompanhando apenas uma pequena área do Baixo Itapecuru, não ultrapassando para o leste, nos limites da Baía de São José. Agora nós vamos falar sobre os campos da Baixada, são diferentes dos campos daqui, e a sua característica. Nos campos da Baixada, a gente pode encontrar áreas úmidas e alagadas, predominância de uma fisionomia graminoide e herbácea, que são as pequenas gramas, ou seja, dominada por gramíneas e outras plantas herbáceas, tudo junto, né, uma composição.
locais com arbustos. Em certas áreas, a vegetação se torna arbustiva e recebe o nome de tesos, né? Esses nomes recebem, os locais, né, recebem o nome de tesos. As planícies de chenies, os chenies são corpos arenosos com cordões de praia e duna-praia, que se apoiam sobre os depósitos lamosos de manguezais. Eles se encontram isolados de processos costeiros atuais por uma planície lamosa. Subsequente, sugerindo que a progradação, o avanço dessa planície lamosa foi interrompida pela formação de chenier. Sua altura não excede 2 metros e são colonizados por vegetação arbustiva, que são os pequenos arbustos. Na zona costeira equatorial maranhense, que é a ZCEM, os cheniers são encontrados em vários trechos e direções. Foram descritos também antigos cordões litorâneos recobertos por manguezais na Baía de São Marcos. Os depósitos eólicos costeiros pleistocênicos e recentes. Os depósitos eólicos costeiros pleistocênicos são as paleodunas. As paleodunas ocorrem numa posição afastada da praia e se caracterizam por uma coloração amarelo-laranjada, fixada por uma cobertura vegetal exuberante, e as paleodunas são localizadas sobre os tabuleiros com 50 a 60 metros de altura. As restingas, que são predominantes nessa área, surgem logo após as praias, em terrenos arenosos e muito permeáveis. São compostas por dunas antigas e recentes, estando livres da influência direta do mar, ou seja, elas ficam mais afastadas. Tem uma influência de água nesses locais, mas são mais afastadas. São compostas por dunas antigas e recentes, estando livres da influência direta do mar. Foi mapeado uma área total de 230.839 hectares de restingas nos lençóis maranhenses e apresenta uma espécie lenhosa e tenras, bem desenvolvidas. Nas baixadas, as pequenas depressões, que são mais úmidas e salgadas, predominam gramíneas de pequeno porte e o solo é rico em humus. Eu vou agora citar as espécies de restingas que são predominantes mais ou menos nesses locais, né? Nós temos para a primeira a orquídea da restinga, o guaco da restinga, a cebola da restinga, o arático, a erva de cascavel, a coroa de frade e o buriri, que são as predominantes desses locais, as espécies mais características desses locais. Bom, é isso que eu queria apresentar e muito obrigada. Oi, meu nome é Alex e eu vou falar sobre os depósitos eólicos costeiros holocênicos. O litoral leste do Maranhão é onde ocorre o maior registro de sedimentação eólica do Quaternário da América do Sul, que é justamente no Parque dos Lençóis Maranhenses, que são formados por dunas fixas e dunas livres, e conta com uma extensão de 50 km. E aí o tipo de dunas descritas são as dunas livres, como eu havia mencionado, que são marcadas justamente pela falta de vegetação, e elas ocupam a maior parte do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E dentro dela nós temos as barcanas, que acontecem já no pós-praia e são deslocadas pelo vento do Nordeste para a parte interna. E aí no pós-praia, ela tem uma taxa de migração de até 100 metros e na parte interna, essa taxa de migração diminui para 15 metros por ano e a altura pode chegar até 15 metros. Além disso, nós temos as transversais de crista reta, que elas se empilham sobre as dunas parabólicas fixas, e aí elas podem chegar até 50 a 60 metros devido a esse tipo de empilhamento. E as transversais de crista sinuosa, que elas se formam pela ligação lateral das barcanas. Além disso, nós temos dunas complexas, como as Draá, porque além de ter esse processo de cavalgamento de outras dunas, elas também têm um processo fluvial, que no caso, fazia parte do foz do Rio Novo. E aí a altura pode chegar de 20 a 35 metros
e a taxa de migração acontece até 10 metros por ano. As oblíquas, que têm seus processos erosivos marcados pelo fluxo de água durante o período chuvoso, as dunas semifixas, que já tem uma certa obstrução justamente por algumas vegetações, e as dunas fixas, que são as mais antigas, já são colonizadas por vegetação, e inclui as parabólicas e as transversais. E outra coisa que a gente pode ver são as feições, como os lençóis de areia e as de erosão chamada blowout, que são depressões de areia causadas pela remoção de sedimentos pelo vento. As deltas de maré são essas barras arenosas que acontecem dentro dos canais, e aí são constituídos por areias finas e muito finas. E aqui no Maranhão a gente vê que a maré vazante é muito mais energética do que a maré enchente. Então a nossa delta maré é considerada vazante. Os cordões litorâneos, áreas dinâmicas da planície costeira, justamente pela sua variação de maré. Em São Luís, as praias oceânicas são orientadas dos sedimentos vindo do Nordeste e sendo colocados no Sudoeste. A praia da Ponta da Areia tem um spit arenoso, que é essa parte costeira, que está em um estágio de acreção. E aí também são comuns os beach rocks, ou areniscos de praia, que às vezes são materiais biológicos que passam por um processo químico e são cimentados por carbono de cálcio. E aí uma coisa interessante é que na praia dos Pequenos Lençóis Maranhenses é possível ver a existência do paleomangue, ou seja, na área que tem a praia agora, né, dá para ver a existência desse mangue antigo. A Lagoa da Jance, ele tem uma origem antrópica de barragem. Antigamente era ligada à Ponta da Areia e hoje só se comunica com a Baía de São Marcos justamente pela variação de maré. A plataforma continental interna do Maranhão é coberta por areias finas e médias, e aí a gente tem formação de dunas hidráulicas dentro dessa plataforma, e aí a gente tem um comprimento de 14 até 70 quilômetros e a altura de 8 a 20 metros. Boa tarde, professora Fabiana. Meu nome é Vitor de Jesus Bezerra da Silva e eu irei falar a respeito da caracterização climática na ZECEM. A zona costeira do estado do Maranhão apresenta um clima quente ao longo de todo o ano, com uma amplitude térmica de cerca de 6 graus Celsius. E embora apresente essa instabilidade térmica, as chuvas se apresentam de maneira bem irregulares. O clima dessa região ele é influenciado por sistemas meteorológicos que atuam em diferentes escalas. Em grande escala nós temos as zonas de convergência e formação, como a Alta da Bolívia, e em escalas sinóticas nós temos a ZCAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é responsável pelas áreas de chuva. E em escalas menores nós temos as linhas de instabilidade e os cumulônimos. Todos esses fatores juntos eles vão moldar as características climáticas na ZECEM. A respeito do regime de precipitação, a média anual chega a cerca de 1.600 milímetros, podendo chegar a 2.500 na parte do litoral norte. Há duas estações, uma chuvosa que ocorre entre março e maio, e uma seca, que vai de setembro a novembro. As chuvas são influenciadas pelo ZECIT e pelas linhas de instabilidade. Durante o período chuvoso, há alta umidade e pouca insolação. Já no seco, a alta pressão subtropical torna o clima mais quente e seco. Sobre a temperatura do ar, as temperaturas elas são elevadas o ano todo, com médias de 24 graus Celsius no período chuvoso e até 38 graus Celsius entre
novembro e janeiro. A variação anual ela é pequena, cerca de 5 graus. Esse aquecimento é resultado da ação da alta pressão subtropical, que deixa o clima mais quente e seco. Sobre a direção do vento, os ventos eles predominam do leste para o nordeste, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Eles ficam fortes na primavera e no verão, devido à influência dos ventos alísios. Na ilha de São Luís, a velocidade dos ventos chega a 31 km por hora, sendo constantes o ano todo. Sobre a corrente costeira brasileira, a corrente costeira norte brasileira, ela transporta água do Atlântico Sul para o norte e faz parte da circulação global dos oceanos. Ela se move em direção noroeste com uma velocidade que fica entre 25 e 200 centímetros por segundo e é também influenciada pelos ventos alísios. Essa corrente ela atua próxima à crosta e interfere diretamente na dinâmica marinha do litoral maranhense.